Olá, tudo bom com vocês? Como muitos já sabem, eu me chamo Tainara e este é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu acordei querendo conversar acerca do livro A Metamorfose, de Franz Kafka, e passei o dia inteiro me questionando sobre o que eu irei dialogar acerca da metamorfose. E surgiu em minha mente inúmeras ideias. Surgiu a ideia de como, muitas vezes, e principalmente agora, na modernidade líquida, citando Bauman, as pessoas estão sendo cada vez mais valorizadas não pelo que são, mas pelo que podem oferecer em benefício ao outro, que foi o caso do personagem o personagem principal da história de Kafka, que cuidava da sua família, que tinha um emprego em uma empresa e que em certa manhã, ao se levantar, não se reconhecia mais, não reconhecia mais seu corpo, não tinha mais formas humanas, mas sim formas de um inseto. Ele tinha passado por uma metamorfose. Essa palavra metamorfose, a primeira vez que eu entrei em contato com ela, eu tinha em torno de 13 anos. Estava na transição da fase infantil, da fase de criança, para uma fase de pré-adolescência. E ela foi dita para mim por uma professora. Ela disse que eu era uma metamorfose viva. Mas quando ela falou isso, eu sempre fui uma pessoa muito ambígua, ou melhor, sempre tive interpretações muito ambíguas acerca da fala do outro. Então eu sempre prefiro que falem com clareza porque eu tenho esse lado que sempre enxerga com ambiguidade. E quando ela disse isso, eu entendi pontos benéficos, porque eu percebi em mim benefícios ao longo da minha evolução, mas também entendi como um tom pejorativo, como um tom onde, além de benefícios, também apresentava ali malefícios, também apresentava coisas ruins que foram mudando em mim com o meu desenvolvimento até a pré-adolescência. Então essa palavra metamorfose sempre me atormentava, eu ficava pensando o que ela quis dizer, o que ela quis dizer. Então eu conheci a música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, gostei muito dessa música e pensei, não. Independente do significado que ela quis dar para essa palavra metamorfose, eu sou uma metamorfose ambulante. Durante toda a minha vida eu vou me metamorfizar. Irei mudar, irei ter opiniões diferentes e tudo bem, porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas enfim. E o objetivo desse vídeo não vai ser especificamente falar sobre Kafka e a sua obra. Vai ser sobre outro evento que aconteceu no meu dia. Porque, pensando em metamorfose, eu também penso que a mudança não é só externa, a mudança também é interna. E hoje eu acordei com uma vontade muito grande de mudar, mas eu não sabia exatamente o que eu queria mudar. Se eu queria mudar o meu cabelo, se eu queria mudar a minha personalidade, se eu queria mudar o meu jeito de ser, se eu queria mudar o meu estado atual, o meu emprego, a minha profissão, não sei. Só sei que eu acordei com uma vontade imensa de mudar e não sabia o que eu queria mudar. Então comecei. Vou mudar meu cabelo. Peguei uma tesoura, procurei uma tesoura boa, não tinha. Então encontrei uma tesoura velhinha da minha avó. E peguei aquela tesoura velhinha e cortei meu cabelo. Meu cabelo era bem comprido, ia quase na minha cintura, e eu estava pensando em cortar curtinho até o ombro. Como a tesoura era muito velha, não era tão boa assim, ela não cortou de maneira eficiente, ficou bem torto, então não consegui cortar no ombro. Acabou que, desesperada, liguei para minha mãe, ela disse, vá ao cabeleireiro. E eu fui até o salão e a moça cortou meu cabelo, esse foi o resultado. Gostei muito, mas voltando desse local onde eu cortei meu cabelo de uma maneira mais apropriada até minha casa, eu percebi o seguinte, eu ainda tô com aquela vontade de mudar. Eu ainda quero mudar, mas se não era o meu cabelo que eu queria mudar, se não era a minha aparência física, o quê? O que eu tava querendo tanto assim mudar? E eu acabei percebendo que a mudança que eu queria não era uma mudança exterior, não era uma mudança física, era uma mudança interna. Eu não estou satisfeita
estado atual das coisas, não por falta de comodismo, porque eu estou muito bem, estou muito feliz, tenho meu emprego, tenho meus amigos, tenho pessoas que eu gosto ao meu lado, eu estou muito bem, mas eu quero mudar aqueles defeitos que para as outras pessoas podem até não ser defeitos, mas que para mim são, e conviver com eles não é bom. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal de um professor, que ele disse que estava com a cabeça muito cheia em uma determinada época da sua vida, ele resolveu viajar, porque achou que viajando iria se parecer um pouco e organizar as ideias, ele viajou para outros lugares. Mas quando voltou, ele estava do mesmo jeito de quando ele viajou. Então ele entendeu que aonde ele fosse, ele ainda estaria lá. Não importa se ele fosse para outro país, para outra cidade, ele ainda estaria lá. Ele sempre vai estar com ele. Então ele percebeu que ele não queria se mudar de local. Ele queria mudar por dentro. Mudar atitudes, mudar posicionamentos, mudar comportamentos, mudar hábitos. Era isso que ele queria, uma mudança interna. E eu percebo hoje que o que eu quero também não é uma mudança externa. Não importa quantos cortes de cabelo eu faça, quantos procedimentos eu venha fazer, qualquer coisa física não vai satisfazer esse meu desejo de mudança, porque talvez a mudança que eu quero, a mudança que eu preciso, a mudança talvez que você queira, que você precise, não seja externa, seja interna. E essa é a principal. A mudança não tem que ocorrer de fora para dentro. Ela tem que ocorrer de dentro para fora, porque aí ela vai ser mais duradoura, porque aí ela vai dar frutos, porque aí ela vai florescer e vai agregar não somente a você, mas também à sociedade que você está inserido. Ao pensar hoje pela manhã sobre fazer esse vídeo e falar, porque o objetivo era esse, falar sobre a metamorfose, eu percebi que todos nós sofremos uma metamorfose incessantemente durante todos os momentos da nossa vida. No caso da personagem de Kafka, foi uma metamorfose ruim, porque houve uma alienação no ambiente de trabalho, mostra como a sociedade, até o núcleo familiar dele, era um núcleo exploratório que buscava apenas os benefícios que ele poderia oferecer. Mas muitas vezes, a nossa metamorfose, que não é tão benéfica assim, acontece não por conta de coisas externas, de pessoas externas, mas por conta de nós mesmos que não temos coragem, que não temos a audácia de ser melhor, de mudar. Sabe, hoje eu estava lendo também Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. É um livro sobre física, buracos negros, não se encaixa muito no contexto, pensando de um ponto de vista matemático e físico, mas eu aprendi que a Terra, assim como demais planetas ou alguns objetos astronômicos, elas giram em torno de outros objetos com uma massa maior, como uma estrela maior ou um buraco negro, enfim, giram em torno desse objeto com uma massa maior, com uma força gravitacional maior, e que à medida que eles vão girando, eles vão perdendo energia. À medida que eles vão perdendo energia, pode ser que eles percam tanta energia que eles colidam, porque eles emitem ondas gravitacionais, e eles colidam com aquele objeto massivo. Mas na nossa vida também é assim. Às vezes, a gente está preso por uma força qualquer, no caso das estrelas, dos planetas, é uma força gravitacional, mas às vezes a gente está preso por outras forças não físicas, mas emocionais a certos eventos da nossa vida, e a gente fica dando voltas em círculo, daquele obstáculo ou daquele cenário e perde energia naquilo. E à medida que nós vamos andando em círculos, ficamos entediados, ficamos com aquela falta de sentido, e a energia que estamos perdendo ali, que poderia ser utilizada para a mudança, para sair daquela órbita e procurar novos lugares no espaço, é perdida, e às vezes a gente acaba colidindo naquele obstáculo e destruindo a si próprio, porque não teve coragem de mudar, porque não teve coragem de escolher o foco da nossa energia, da onde que vai ser depositada aquela energia. Eu sei que eu excluí minhas redes sociais básicas, como Facebook, Instagram, TikTok, essas que eu considero mais supérfluas, e deixei somente o YouTube e o WhatsApp para ter uma comunicação
com os meus familiares e colegas de trabalho, mas eu percebo que mesmo tendo desinstalado essas redes sociais, eu ainda continuo perdendo muito tempo no celular, em outras coisas, porque a lacuna que me fazia ficar naquelas redes sociais ainda não foi sanada, ainda não foi preenchida, então eu tenho que descobrir que lacuna é essa e trabalhar esse meu ponto. Assim como você que talvez esteja vendo esse vídeo tem algum vício, tenha algum hábito que você queira mudar, mas todo hábito deriva de uma lacuna na sua vida. Descubra qual é a lacuna que está causando esse hábito ruim e tente modificar ela. Não, eu entendo que eu tenho tal comportamento por conta de tal e tal coisa, por conta de tal e tal problema, por conta de tal e tal posicionamento meu. Então, como eu posso trabalhar isso? Porque quando você trabalha a causa do problema, você automaticamente resolve o problema. Então, Bom, né? Não é uma reflexão, é apenas um feedback do meu dia, para mim mesma. Não é sobre o livro A Metamorfose, mas é sobre a metamorfose da vida. Não somente da minha, mas de todos. Porque é isso que nós somos. Metamorfoses ambulantes que um dia, assim como tudo que existe no mundo, vamos sumir, vamos nos transformar, ou melhor, como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se tudo na natureza se transforma, por que nós, seres humanos, seres tão criativos, seres tão interessantes, vamos permanecer estáticos? Se tudo na natureza se transforma, porque eu não posso me transformar? No caso da metamorfose de Kafka, foi uma transformação ruim, mas eu posso escolher a minha transformação. Eu posso controlar aquilo que diz respeito aos meus sentimentos internos. Eu posso controlar aquilo que diz respeito às minhas ações, modificando o meu ambiente, como diz a neurociência? Não sei. Mas eu posso tentar me mudar, eu posso tentar me modificar. Como que eu faço isso? Escolhendo uma boa tesoura e indo a um bom cabeleireiro. Mas fazendo uma metáfora, a tesoura talvez seja os meios pelos quais você vai passar por essa mudança, e o cabeleireiro a pessoa que vai te guiar. E o resultado do cabelo novo, o resultado da sua transformação, o resultado da sua mudança, o resultado daquilo que você trabalhou, que você se esforçou para melhorar em si próprio. Que a nossa vida seja cheia de metamorfoses, mais produtivas, calmas, leves e frutíferas. Não somente para nós, como indivíduos, mas para a sociedade em conjunto. Porque ninguém cresce, ninguém prospera sozinho. Sempre precisamos um dos outros. Sempre podemos fazer as outras pessoas crescerem também, através do nosso exemplo, através do nosso amor, através de uma palavra de cuidado, um gesto de carinho. Trabalhar na saúde me mostrou muito isso. Antes, eu não acreditava que um tempinho ouvindo o outro ser, um gesto simples como segurar a mão, pudesse fazer diferença significativa em alguém que estava em estado terminal ou alguém que estava doente. Mas agora, trabalhando há mais de um ano em uma área que é voltada ao cuidar dos pacientes, eu percebo que um simples aperto de mão, que um simples bom dia com um sorriso largo, já pode modificar bastante o humor de alguém. Teste, faça esse teste. Dê um bom dia radiante, assim como os raios de sol que chegam até você. E veja como um bom dia pode modificar o dia de alguém, pode modificar o seu. E tente ser melhor. Não me lembro qual o filósofo antigo que disse isso, acho que foi Aristóteles, mas tenha o prazer de ver os seus defeitos, de ver os seus vícios morrerem antes de você. Tenha o prazer de se metamorfizar. E é isso. Até a próxima. E talvez um dia eu faça um vídeo especificamente sobre o livro de Kafka. Mas esse não é.